Sala de visita, sala de visita. O que é cultura organizacional? Talvez você não saiba o real sentido do termo, mas saiba que qualquer empresa, independentemente do seu tamanho ou segmento, possui uma cultura organizacional. Sobre este assunto, eu converso com Daniele Moro. Ela é gerente do setor de desenvolvimento organizacional da Exame Auditores Independentes. Daniele, muito bem-vinda. É um prazer conversar com você. O que é cultura organizacional? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de uma lógica, né? Toda empresa, toda sociedade tem uma lógica que suporta aquelas características, aquela cultura. Então, quando a gente olha para uma empresa e a gente fala qual é a cultura organizacional dessa empresa, né? A gente tem uma série de artefatos visíveis e muitas vezes invisíveis, né? Intangíveis, que fazem daquela empresa uma empresa única, com uma cultura única. E são esses artefatos que a gente precisa estudar, analisar e articular para uma mudança necessária, caso essa cultura não esteja de acordo aí com os resultados esperados. Onde que essa cultura está presente, assim, na empresa? Olha, quando a gente fala de artefato visível, por exemplo, a gente está falando de logomarca, a gente está falando da construção, a gente está falando do aspecto físico daquela empresa, das cores utilizadas, do mobiliário, da maneira como o mobiliário articula a relação entre o espaço e as pessoas que ali vão habitar aquele espaço e trabalhar ali. A gente está falando, por exemplo, dos rituais, né? Toda vez que a gente pensa na cultura, a gente tem que pensar na nossa própria cultura. Nós vivemos numa sociedade que é premissa dessa sociedade uma série de características, diferente de outras sociedades. Então a gente fala, por exemplo, de rituais, né? Como que é a admissão de um funcionário? Como é que é o ritual de entrada de um novo integrante naquela empresa? Isso é pura cultura, né? A maneira como você vai articular um novo integrante na cultura na empresa é pura cultura organizacional, né? Como é que você faz essa passagem? Como é que você demite? Então, quais são os ritos de despedida desse novo funcionário? Quais são os ritos de comemoração dos objetivos dessa empresa, né? Tudo isso é cultura. Na verdade, a empresa respira cultura. E não é nada fixo, então, né? Tudo se movimenta e muda com o tempo, com a necessidade? Nos projetos, muitas pessoas perguntam, né? Essa cultura está muito enrijecida, a gente precisa mudar essa cultura, mas cultura não muda, a gente não muda a cultura. Cultura muda sim, cultura é flexível o tempo todo. O processo de mudança cultural e organizacional, claro, é lento, né? A gente não consegue, de uma semana para outra, rearticular uma cultura. Seria insano pensar isso, porque a gente teria que refazer contratos, né? De crenças, de valores, de simbologia. Então, a passagem de mudança é lenta, mas ela acontece sim, todos os dias um pouco. E quando você se distancia e retorna para aquela cultura, é notória a mudança. Você realmente vê perceptível. É perceptível. E certamente existem ambientes que necessitam de mais cuidados que outros em qualquer empresa. Mas há uma característica comum? Precisa ter. Quando a gente fala de cultura, a gente fala muito de uma unicidade de estruturas, de pensamento, de valores, né? Realmente uma articulação dessas equipes e desses espaços. Seria muito complicado eu ter dentro de uma mesma cultura posicionamentos e processos muito diferentes, né? Aí eu teria uma cultura dividida, então eu tenho uma cultura que não está alinhada. Esse é um problema que as organizações correm atrás para resolver. Quanto mais alinhada a cultura estiver, mais resultado concreto aquela empresa vai dar, né? Porque eu sei quem trabalha naquela empresa e como ele está articulado a essa cultura, a essa cadeia de valores organizacionais. E o ambiente, ele afeta diretamente a produtividade? Ele influencia? Afeta muito e as empresas cada vez mais se preocupam com essa questão. Nível de ruído, quais são as equipes que estão trabalhando em cada um desses espaços, como a disposição dos móveis e dos corpos mesmo estão ali articulados, né? O tipo de conforto, o tipo de iluminação. São detalhes que muitas vezes passam batido nas empresas, né? Quando a gente fala de ambientação, muitas das empresas pensam muito em custo, né? Porque é claro que tornar um ambiente sempre renovado, né, é uma função de custo, é um investimento. Mas isso é fundamental para o resultado final do trabalho, né? Então, ter um ambiente agradável para se trabalhar, e não significa um ambiente altamente tecnologizado no sentido de inovação, de design. Nem luxuoso. Nem luxuoso, né? Mas a luz adequada, o nível de ruído adequado para aquele trabalho que está sendo articulado, a separação ou não de integrantes, né? Cor é fundamental, tipo de mobiliário, né? Teve uma fase muito forte nas empresas de grandes salões abertos para todo mundo trabalhar em conjunto, com a ideia de que as pessoas precisavam se reagrupar e trabalhar em conjunto.
pessoas articuladas não são necessariamente pessoas que estão próximas umas às outras. E a informática tem nos ensinado cada vez mais isso, né, as tecnologias. E hoje a gente já percebe que existe uma preocupação em reconhecer mesmo que tipo de trabalho vai ser feito naquela equipe, então qual o ambiente mais adequado. E se precisam ficar juntos, né? Às vezes não precisam ficar juntos. Exatamente. Será que eu preciso de uma sala de vidro ou não? Eu preciso de um biombo, eu preciso de uma mesa sem divisórias, né, em que eu tenha trabalhos compartilhados. Eu tenho uma mesa, por exemplo, para o gestor, ou o gestor caminha entre aquela equipe, na verdade, se articula com seus profissionais, né? Então, cada empresa vai moldando os seus ambientes da maneira como ela imagina que o resultado seja melhor alcançado. Daniela, e o quesito motivação? O que as empresas estão fazendo para motivar suas equipes? Motivação sempre tem a ver, na verdade, com a questão da expectativa, né? Alinhamento de expectativa. Um profissional motivado na empresa é um profissional que se percebe reconhecido dentro da empresa e, por outro lado, a empresa também possui naquele profissional alguém que ela pode confiar e caminhar com seus objetivos. Então, falar de motivação é falar permanentemente de um encontro. E a gente sente que alguns gestores, por exemplo, têm receio ou ainda não estão totalmente preparados para fazer esse encontro. Isso é necessário, fundamentalmente necessário, essa troca de expectativas e alinhamento, na verdade, de objetivos. O que eu quero como profissional dentro da minha equipe, dentro da empresa, e o que a empresa espera de mim dentro de um período e dentro do tempo que eu estiver ali na carreira. E é possível mudar a cultura organizacional de uma empresa? É possível mudar a cultura organizacional de uma empresa. Existem trabalhos articulados, ela precisa primeiro ser muito bem estudada, é preciso entender como tudo está ali articulado, mas é possível mudar a cultura sim, e às vezes é até necessário, né? Existem empresas que a gente precisa atuar, na verdade, para que essa cultura não se dissolva, né? Não se perca. Então, sim, a cultura ela é flexível nesse sentido. E a empresa, para obter o sucesso, ela tem que ter uma missão definida, um objetivo definido e seguir crescendo nesse caminho? Eu diria que sim, no sentido de que missão, visão e valores, né, precisam ser vivenciados. Nós passamos por uma fase na década de 90 do século passado muito forte de definição de cultura, missão e valores pro forma. Essa articulação de resultado não significa nada, isso não é objetivo. Trabalhar o valor da empresa é reconhecer de fato que valores estão dentro daquela empresa e eles são perceptíveis. É muito bonito ter isso nos quadros, né, e nas paredes, mas se não é vivenciado aquele valor e se não há uma troca de fato entre os funcionários daquela empresa, não se verifica aquele valor. Então, sim, é necessário ter uma missão, um objetivo. Toda empresa tem, claro ou não, porque às vezes as pessoas, na verdade, não identificaram esse objetivo. Ele precisa estar claro, ele precisa ser compartilhado e precisa ser experienciado por todos, né? Não é pela alta diretoria, não é pelo comitê de gestão, mas é por todos os funcionários da empresa. E um líder de uma empresa com uma cultura organizacional definida de sucesso precisa ter o quê? Qual a sua principal característica? Abertura, sobretudo abertura para lidar com situações cada vez mais diferentes. As empresas hoje são muito diferentes dia a dia, a velocidade na qual elas se modificam em termos de estrutura para negócio, inovação, novos produtos, é muito rápido. A gente fala de um mercado em transformação, de uma velocidade que a gente está experimentando pela primeira vez. Ele precisa estar aberto, na verdade, para entender essa inovação, essas mudanças, um discurso ampliado para perceber o que está acontecendo no mercado e trazer isso rapidamente para a empresa e articular esse discurso com a sua equipe, com a sua gestão. Então, sobretudo, abertura para poder, na verdade, vincular essa inovação cada dia no seu trabalho. E de que forma uma empresa já com a sua cultura organizacional bem definida, bem alinhada, busca o profissional no mercado? Que tipo de seleção ela faz? Ela precisa, na verdade, fazer a seleção buscando um candidato que tenha, primeiro, algo a agregar, né? A gente não convida alguém para a nossa casa, para a nossa empresa, sem, na verdade, ter uma expectativa de valor a ser trocado. Então, é muito importante que nesse encontro, e um processo seletivo é sempre um encontro, é sempre um contrato sendo estabelecido, fique muito claro de todas as duas partes o que é que se espera, né? O que aquele profissional pretende dentro daquela cultura, dentro daquela carreira, por que ele está ali, né? A gente sempre se pergunta, por que as pessoas estão trabalhando em conjunto naquela empresa? Existe uma troca, existe um contrato firmado com aquela cultura. Do contrário, o profissional não ficaria ali, ele não se permite permanecer se ele não compartilha daqueles valores, daquele sistema simbólico. Então, nesse encontro, nessa entrevista inicial, esse contrato precisa ficar claro, né? O que o profissional espera da empresa e o que a empresa tem, então, de possibilidades para ele articular ali dentro.
Atenção o tempo todo é fundamental, né? Obrigada, Daniele. Obrigada a você, Conversei Dulce. com a Daniele Moro sobre cultura organizacional e você continue conectado com a gente, porque a gente sempre tem informação bacana para você. Sala de visita com Dulce Neves.